Será que o seu negócio, o seu pequeno, seu micro negócio é uma startup? Você pode chamar de startup? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Bom, como eu falei, a ideia aqui é a gente discutir, né, o que é uma startup. Será que eu posso definir minha empresa como startup, uma pequena empresa, qualquer negócio, qualquer segmento, ou será que é só digital, só internet? Várias dúvidas. E a verdade é que você pode chamar do que você quiser. O importante é fazer o negócio dar certo. Como você vai chamar, enfim, se é uma startup, pequena empresa, micro, aí é de cada um. Mas existe sim uma definição fundamentada sobre o que é uma startup, né? Qual que é o cluster de uma companhia para ser chamada de startup. E a ideia é a gente falar um pouquinho disso, explicar, desmistificar, enfim, para curiosidade, e também pode ajudar você no posicionamento, no marketing, na comunicação que você pode usar aí na sua empresa. E aí o primeiro ponto que é legal é falar assim, aonde surgiu, né, esse termo? Quem viveu a década de 90, ali 96 até os anos 2000, pegou a época das .com, né? Foi quando a internet começou de fato a democratizar e várias companhias tiveram uma corrida de crescimento na bolsa gigantesca nos Estados Unidos e valorizaram demais. E essas companhias, na verdade, eram pequenos grupos de empreendedores de origem tech que estavam conseguindo construir negócios e escalar numa velocidade absurda. E aí surgiu o conceito de startup, que eram esses pequenos grupos, essa galera fazendo esses movimentos. E aí globalizou, em função da bolha, o termo globalizou, mesmo a bolha tendo estourado, tendo acontecido tudo o que aconteceu, né, aquela desvalorização absurda de ativos que nem paravam de pé, mas o termo ficou, enraizou. Eu acho até, sinceramente, que já lá no Vale do Silício já existia muito dessa cultura ali, foi só quando de fato a gente teve um evento para marcar. E aí acabou chegando depois em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então a primeira coisa para alinhar a expectativa, assim, o que é considerado uma startup? É uma empresa jovem que tem um modelo de negócio repetível e escalável e ele acontece dentro de um cenário de incerteza. Basicamente é isso. E tudo envolvido em muita inovação. Então essa é a definição. Se você queria saber, startup é isso. Se você tem uma empresa jovem que escala rápido, que é repetível e trabalha num cenário de incertezas muito bem, tem uma dinâmica, você tem uma startup. Mas agora vamos falar um pouquinho desses pontos, vamos estressar um pouquinho esses pontos. Acho que a primeira coisa é o modelo inovador, né? O que é o modelo de inovador? As empresas, no modelo clássico, modelo industrial, modelo mais antigo, elas são muito focadas no produto, né? Então todo o esforço, todo o planejamento, todo o plano de negócio é focado no produto, entregar aquele produto, e aí é característica, preço, enfim, essa é a discussão, né? Acho que todo mundo aqui já fez o exercício ou viu isso acontecer da montagem de um plano de negócios, né? E lá tá sempre claro que é a estratégia sobre o produto. Quando a gente fala de startup, a gente olha e o modelo de negócio é outro. É muito focado em resolver uma dor. E aí o produto é simplesmente uma ferramenta. Ele pode mudar 1000 vezes, mas ele precisa resolver aquela dor. Uma dor em comum, uma dor que todo mundo tenha no mercado, um grande problema. Então o modelo de negócio é diferente, né? Ele é montado em cima disso e não é apegado ao produto. O produto é simplesmente a ferramenta. Essa é a primeira grande diferença e significativa, né? A gente está falando aqui de montar um planejamento em outra estrutura. Então esse é um ponto importante. Você vai ver que as startups elas estão sempre focadas em resolver uma dor muito específica, uma dor comum que várias pessoas sentem e falam dela incansavelmente, e elas podem mudar na história delas de negócio, de produto várias vezes, porque isso não importa. O que importa é estar satisfazendo o cliente lá no fim. E uma outra característica é ser repetível, que basicamente é você tem um produto que você consegue vender ele várias vezes, repetir ele várias vezes, escalar ele muito, sem que as despesas de produção ou de time cresçam proporcionalmente. Então assim, você tem um produto que ganha uma escala absurda e faz a famosa boca de jacaré, né? A receita cresce num delta bem acelerado e a despesa controlada. Ela vai crescer, claro, mas com muito mais controle, e aí você acaba tendo uma margem de lucro cada vez maior. Então, se você tem um produto que não precisa de muita personalização para ganhar escala, você tem um produto repetível. E aí, como se faz isso, né? Com tecnologia intensa. Aí, de fato, as startups são marcadas por tecnologia, porque quando elas aportam essa característica, a tecnologia, elas acabam conseguindo ganhar escala em custo e time, né? Então, por isso que normalmente as startups vão ter muita tecnologia inserida e a característica do repetível é quase baseada nisso. Vamos pegar o exemplo de uma consultoria. Você vai fazer uma consultoria de marketing, por exemplo, para algum cliente. Ela depende de você, da hora homem. Você não tem escala nisso. Assim, se você escalar, você vai precisar personalizar, perder muita qualidade, vai precisar treinar muita gente, tem um custo, uma despesa alta para escalar. Agora, se você pegar tudo que você aplica na sua consultoria e criar um curso sobre isso, gravar esse curso, colocar ele online e vender, pronto, você tem escala agora no produto de consultoria, talvez o produto de entrada, né, da consultoria ali, da parte mais básica, você vai ter escala, você vai ter trabalhado uma vez, gravado um curso, e aí vai ter uma escala absurda. E em cada venda de curso, tudo bem, você pode fazer uma aula ao vivo,
vivo, que é aquela pequena personalização. Mas uma aula ao vivo é diferente de fazer toda vez, várias vezes aula ao vivo, sempre, e aí sim ia ter um custo alto. Então, ó, esse é um exemplo legal, assim. E aí tem outros exemplos, claro, que a gente pode falar. Normalmente fica nesse segmento de aplicativos e softwares, como eu falei, de tecnologia intensa. E aí uma outra característica que é parecida, mas não é a mesma, que é ser escalável, assim, é você ter capacidade de entregar para um grande número de pessoas em pouco tempo. E aí tá muito focado no problema, porque assim, se você tem um problema que muita gente sente e muita gente convive no dia a dia, quando você cria a solução, ela vai angariar esse mercado, vai captar esse mercado com muita velocidade, porque as pessoas precisam, elas usam, elas já vivem aquele problema. Se você for ver nas startups, elas ganham uma escala absurda num curto espaço de tempo. Logo que elas chegam no mercado, essas startups que resolvem dores globais, elas aceleram muito. E aí essa capacidade de escala é muito importante, né? Você precisa estar preparado com a sua infra, você precisa estar preparado em tecnologia para conseguir entregar de fato e absorver valor desse consumo rápido e extremo que as pessoas vão fazer do seu produto. O pano de fundo de tudo isso é um cenário de incerteza, né? As startups, elas trabalham muito com incerteza. E aí tem vários fatores. O primeiro deles talvez é porque elas estão desafiando o status quo, né? Então, assim, tudo aquilo que as grandes companhias, elas já repetem e fazem há muito tempo, e é uma zona segura, as startups vêm desafiar e estimular por algo novo, e aí elas também não têm certeza disso. Nenhuma startup nasce sabendo. Como eu disse, ela pode saber a dor que ela quer resolver, mas o como ela vai fazer, ela não sabe. E esse como, talvez é esse desafio de incerteza. Ela precisa estar sempre preparada para isso. Ela pode mudar várias vezes de direção, e isso tem que ser feito com agilidade, etc. Então, quando você está numa startup, quando você está falando de uma startup, a certeza não é uma variável, assim, você vai ter o máximo de incertezas, e isso é importantíssimo para o negócio, na verdade, é fundamental, porque senão você vai estar sendo uma companhia como qualquer outra, repetindo o que já é feito há muito tempo sem inovação nenhuma. E um outro ponto legal também é que existe um desafio de sobrevivência muito grande para as startups, né? Basicamente, a startup, ela precisa de capital, e capital de risco, que é esse capital do início, até ela conseguir acertar o modelo de negócio, né? Então, assim, ela sabe a dor que ela quer resolver, mas até acertar o modelo de negócio ela precisa de grana, precisa de gente trabalhando, testar, etc. E esse capital é um capital de risco, né? Porque você vai estar apostando numa companhia que você não sabe se vai dar certo ou não. Mas essa sobrevivência é muito importante, e nesse período tem muita incerteza. Então, olha como é crítico o início de uma startup, né? Ao mesmo tempo que tem todo o glamour, tem toda essa parte de puta legal, lifestyle, é um desafio gigantesco, é um desafio que te corrói, é um desafio que tem uma luta intensa. E aí a importância de uma outra característica é o MVP, né? Que é o produto mínimo viável, que é quando você consegue criar um protótipo barato para testar em pequena escala da sua ideia. E aí você consegue ir testando vários MVPs e validando sem investir um caminhão de dinheiro, de pessoas, numa ideia que talvez não pare de pé. E aí esse conceito de MVP também é bem comum e ele faz muito sentido. Então é montar um protótipo, nada mais que isso. Monta um protótipo do seu produto, da sua ideia, simples. Eu já vi muita gente falar que quando a gente está falando de aplicativo, a pessoa faz isso no papel, faz isso no Excel, e aí testa com alguém, joga para algumas pessoas para testar antes de fazer o aplicativo, de investir mão de obra nisso, de investir em tecnologia. Então, quando eu falo de protótipo, é algo simples mesmo, simples e barato, e que você possa testar numa pequena escala. Então o MVP também é muito importante, ainda mais nesse período que a gente falou agora, que é o período de capital de risco, é o período até encontrar um modelo de negócio. Aí tem um ponto muito importante, que é se você realmente for uma startup, você consegue entrar no circuito de captação de recurso, né, via investimento anjo, investimento private equity, venture capital. Então tem uma fonte de recurso boa aí também, de fora dos grandes bancos e de outras formas mais comuns. Mas se você for uma startup, né, que aí tem aquele modelo que a gente pode falar em outro vídeo, que é, enfim, como captar recursos, como fazer um pitch, como apresentar para o investidor a ideia, em que fase, o quanto, tem pano para manga aí. A gente pode falar em outro vídeo, até legal você escrever aqui embaixo, então se você quer falar desse tema, eu posso gravar um outro vídeo falando sobre investimento anjo, investimento de venture capital em empresas que são startups. E aí a gente acabou falando aqui dos principais pontos, então, para definir uma startup, que é ela ter um modelo de negócio inovador, né, focado na dor e não no produto. O produto pode variar, mudar, é ser repetível, né, você conseguir repetir o seu produto e produzir o seu produto em larga escala sem aumentar o custo de time e de produção na mesma proporção. É ser escalável, né, você conseguir entregar o seu produto para muita gente muito rápido, e é trabalhar num cenário de incerteza, né, até encontrar um modelo de negócio e
para te ajudar a encontrar um modelo de negócio é bom que você faça protótipos e vá testando eles antes de você investir e assumir uma frente sem ter certeza de que aquilo realmente funciona. Esse é basicamente o cenário. E aí você pode me perguntar, mas e aí quando deixa de ser uma startup, né? Acho que talvez essa seja a resposta mais imprecisa. Mas basicamente pensa, do que a gente falou, aonde está o fim da linha? Quando você encontra um modelo de negócio. Então quando você encontrou um modelo de negócio e aí passou a injetar capital para crescimento, escalar numa força grande, eu diria que talvez aí você deixou de ser uma startup, passou a ser uma companhia, uma pequena, média empresa que já está com o modelo de negócio afinado e acelerando. Antes disso, eu acho que aí de fato é um cenário de startup. E um outro ponto legal também muita gente pensa que a startup é só empresa de tecnologia, etc. Não, se você pode ter essas características e ter um negócio físico e também ser considerado startup, mas aí é o ponto que eu falei, né? Assim, é difícil você ter escala sem tecnologia intensiva. Então é mais difícil, mas tem algumas startups de mercado físico que podem ser consideradas assim também. E, de novo, chama como você quiser, meu amigo. Você vai empreender, faz isso com responsabilidade, dá o nome que você quiser. É isso, assim, isso é o que mais importa, assim, o que mais importa é você estar sabendo o que está fazendo. Então é isso, pessoal, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, por favor, é muito importante. Tem muita gente que nos assiste e não se inscreve, a grande maioria não se inscreve, e eu sei, é normal, mas então, quem tá vendo agora, por favor, confere lá, se inscreve, isso pra gente é muito importante. Comenta aqui no vídeo, fala o que você achou, se concorda ou não, se a sua empresa é uma startup ou não, se você quer ajuda, quer discutir mais sobre esse tema, vamos falar, esse assunto é legal demais, eu sou um entusiasta, gosto muito. E novos temas, né? Fala aqui também pra gente gravar vídeos cada vez mais relevantes pro dia a dia de vocês que são empreendedores e estão aí nessa luta diária, beleza? Semana que vem eu tô de volta com mais um Papo Reto, um grande beijo, tchau!